Senhoras e senhores, estamos de volta então. Sexta apresentação da temporada, desta vez da Mercedes, a equipa que toda a gente espera que por alguma razão domine o campeonato com uma perna às costas. Vamos ver se vai ser mesmo isso que vai acontecer ou não, mas para já temos então aqui a decoração do Mercedes e eu pessoalmente não sou grande fã da decoração, eu acho que é a pior de todas até agora. Não me consigo rever nesta Mercedes que ainda tenta misturar o prateado e o preto. Acho que já não faz sentido, acho que têm de apostar só em manter o preto ou então deixar só o carro ser prateado outra vez com o verde da Petronas, que já é uma base da equipa, já faz parte da identidade da equipa desde que voltaram à Fórmula 1 então em 2010, mas acima de tudo é uma livery que transmite um bocadinho mais do mesmo destes últimos 2 anos, 2024 e 2025. É um carro muito parecido ao desses anos, mas a grande diferença é, se calhar, o que está atrás do carro, é a unidade de potência e a própria aerodinâmica que vão liderar este carro. Porque toda a gente acha que vai ser um título muito, muito fácil e que são os grandes favoritos desta temporada. Algo que é um pouco estranho de dizermos depois dos últimos 4 anos de Fórmula 1, mas a verdade é que estes carros aproximam-se muito mais do que vivemos antes desta era de efeito solo, e a Mercedes em regulamentos destas unidades de potência da última vez que vimos acabaram por acertar em cheio, não é? Por isso muita gente acha que é o que irá acontecer. E obviamente que já gerou uma grande controvérsia, que vamos poder falar mais à frente, mas não podemos esquecer então que também estamos a falar de uma das maiores equipas da Fórmula 1 atualmente, e o objetivo só pode ser um, e é lutar mesmo pelo campeonato, e se não mesmo ter de vencê-lo obrigatoriamente, especialmente com toda a expectativa que já está à volta desta equipa. As próprias equipas da concorrência já estão a fazer queixas também do possível exploit que esta equipa poderá ter encontrado na zona de motor, mas temos de lembrar que a equipa campeã de momento é outra equipa que usa o motor Mercedes e não é a própria Mercedes, não é? Estamos a falar obviamente da McLaren. Algo que também muita gente espera que não vá acontecer é que a McLaren volte a ganhar porque o fabricante possa ter a vantagem ao início. Eu concordo bastante com essa teoria porque é algo normal de acontecer, mas a verdade é que os segredos deste motor não vão estar escondidos na mesma. A Mercedes vai ter que dar uma especificação de motor igual desde a primeira corrida até à última aos seus clientes, mas o que a Mercedes tem grande vantagem nesse aspecto é que conhece bem as dimensões do motor, as outras equipas têm de se ajustar a isso e a Mercedes pode desenvolver o seu carro completamente à volta de tudo o que quiserem fazer dentro do motor, tendo a liberdade para criar os designs mais inovadores, na opinião deles, logo desde o início. Mas, sem mais adiante, vamos falar então sobre os pilotos e falar um pouco do que é que podemos esperar para esta equipa, também tendo em conta o que aconteceu o ano passado e a trajetória de evolução dos dois pilotos. Russell tem aqui neste momento uma oportunidade para ser campeão, mas acima de tudo tem uma oportunidade para conseguir mostrar à Mercedes que tem de continuar a apostar nele, sabendo que parece ser um pouco indiferente o que é que Russell faça, porque se Verstappen quiser acabar por trocar para a equipa da Mercedes, irá o fazer. A questão é se é para substituí-lo ou então substituir o companheiro Kimi Antonelli. Mas claramente que o objetivo de George Russell para este ano é ser campeão do mundo, especialmente se a Mercedes tiver a vantagem que toda a gente espera que tenha. E se isso acontecer, Russell muito provavelmente irá ser campeão. Mas, por mais que 2025 tenha parecido um grande ano de Russell e que muita gente tenha dito que ele foi o segundo melhor piloto atrás de Verstappen na temporada de 2025, a verdade é que ainda há algumas incógnitas à volta de George Russell que se calhar não ficaram tão expostas este ano também devido ao seu companheiro de equipa. Porque o ritmo de corrida de George Russell, para mais que muita gente já tenha dito que melhorou imenso desde o ano passado, e eu de certa forma até concordo, a verdade é que também acho que é um pouco difícil de fazermos essa análise quando o seu benchmark direto, Kimi Antonelli, acaba por ser um rookie comparado ao que tínhamos antes, que era Lewis Hamilton, que ainda era muito rápido em corrida, sabendo que em qualificação já estava um bocadinho em declínio, ou então a mostrar-se ainda mais o declínio que já era evidente desde há uns anos para trás. E Russell, mesmo assim, conseguiu ter aqui a sua melhor temporada até agora. 2 vitórias nesta temporada, também é um pouco como o ano passado, quando venceu então aquele grande prémio da Áustria, o caótico, em que Verstappen e Norris batem um no outro, e depois a corrida em Las Vegas no final da temporada, onde dominou de início ao fim. O carro parecia que estava completamente em carris.
E este ano Russell volta a dar um passo em frente nesse ritmo de corrida e nesse ritmo de qualificação e de certa forma a afirmar-se dentro da equipa que pode liderar esta equipa. O ano passado até com o Lewis Hamilton muita gente ainda tinha algumas dessas questões, ou pelo menos era a narrativa em causa. A verdade é que Russell sempre mostrou esse ritmo e essa capacidade de liderança, mas dentro de pista às vezes ainda cometia alguns pequenos erros, como foi no caso de 2023. 2024 foi um passo à frente nesse aspecto e também foi um passo à frente a ficar muito mais rápido do que Lewis Hamilton em qualificação. Eram diferenças extraordinárias, em que Russell qualificava se calhar muitas vezes dentro do top 3 ou top 4 e Hamilton estava sempre lá mais para trás no top, em sétimo, oitavo lugar, ou então às vezes mesmo fora do Q2. Este ano já vimos o que é que aconteceu também com Lewis Hamilton, mas desta vez com Charles Leclerc. Mas quando chegava ao domingo, Russell acabava sempre num lugar, e já era o meme da altura, que Russell acabava num lugar e o Hamilton acabava logo atrás ou ainda mesmo à frente dele, e a verdade é que o ritmo de corrida do britânico acabava por não ser muitas vezes o melhor, e este ano lá está, isso esteve um bocadinho escondido com Kimi Antonelli a entrar na equipa. Antonelli que não teve uma temporada excepcional, Russell teve ainda assim algumas oportunidades para vencer, como foi o caso de Montreal e também depois mais tarde em Singapura, quando ninguém esperava que acontecesse, mas também teve umas corridas onde teve um bocadinho a perder e não conseguiu mesmo mostrar o ritmo que se calhar o Mercedes tinha, porque a temporada de 2025 começou com o McLaren a ser claramente o melhor carro de longe e o Mercedes a ser o segundo melhor carro, mas a verdade é que era Verstappen quem acabava por fazer a diferença também e a conseguir intrometer-se nos lugares que não devia estar, logo com o segundo lugar na Austrália, mas aqui já foi um pouco diferente. Mas no Grande Prémio do Japão acaba por ser um bocadinho interessante de vermos. Russell estava muito rápido em qualificação, mas uma má volta no final do Q3 ditou com que a corrida dele fosse muito mais complicada ainda atrás de Charles Leclerc, que fez uma grande volta nesse dia também, nesse fim de semana. Mas Russell teve mais oportunidades ao longo do ano, como foi o caso de Suzuka ou mesmo o Imola, onde estava muito rápido com os médios no Q3, e a partir daí não foi possível fazer nada. E no domingo acabava às vezes por ser mesmo ridículo algumas das suas exibições, como foi mesmo o caso de Imola, onde a sair no top 4 e a disputar aquela partida com Verstappen e com Piastri, acabou por deixar-se cair para sétimo lugar atrás dos dois Ferrari que foram eliminados no Q2. A Ferrari que fez uma grande estratégia nesse dia, mas a verdade é que acabou atrás deles e mesmo atrás do Williams de Alex Albon nesse dia. Não nos podemos esquecer disso. Por isso, logo aqui temos algumas corridas muito más acerca do nível de corrida que ainda deixam algumas incógnitas na minha cabeça. O Bahrein foi aqui um grande resultado com o segundo lugar, mas de relembrar também que foi Leclerc quem saiu em segundo nessa corrida e Lando Norris teve aquela qualificação péssima, mas que depois ainda acabou por remontar à terceira posição e mesmo lutar com George Russell. Mas depois outras corridas que não foram nada boas, Jeddah, por exemplo, uma pista onde se calhar Russell tinha de estar muito mais à frente de Leclerc, e Leclerc conseguiu então criar aquela estratégia alternativa com o tire offset e acabar à sua frente. Obviamente que depois viemos a saber que podia haver alguns problemas de sobreaquecimento no Mercedes nessa corrida, mas mesmo assim estes não foram os únicos dois casos. Há muitas mais corridas aqui pela frente onde Russell podia ter estado melhor e acabou por não estar, e isso não se falou muito, porque a verdade é que, vamos agora então falar sobre Kimi Antonelli. Antonelli não tinha resposta para Russell ao domingo, até se calhar ao final do ano. Antonelli que teve uma temporada muito, muito difícil, ao contrário dos outros rookies que já falámos aqui, tanto Bortoleto, Adjar e Berman, que tiveram um crescente com o passar do ano. Antonelli teve uma temporada muito mais difícil, mas que foi um bocadinho iludida, e isso foi um bocadinho apagado da memória das pessoas, com grandes resultados no início do ano e depois os grandes resultados no final do ano, com aqueles 2 pódios seguidos, em que Antonelli começa muito bem a temporada a acabar num 4º lugar na Austrália, numa corrida que foi muito caótica e que o italiano acabou por conseguir, de certa forma, mostrar-se um bocadinho mais veterano nessa corrida. Acabou em 4º lugar numa corrida muito caótica, onde ele conseguiu ganhar imensas posições, também por alguns acidentes de outros pilotos e também por boas estratégias dentro de pista, mas acima de tudo conseguiu fazer o que muitos dos pilotos não conseguiram, que foi manter-se dentro de pista, quando as situações climatéricas não eram as melhores, não é? Na China teve um grande fim de semana onde acabou em 6º, mas a verdade é que acabou atrás de um Ocon que estava num Haas. E isso não pode acontecer para uma equipa como a Mercedes, onde Antonelli tinha muita dificuldade em fazer ultrapassagens durante a corrida. Não foi só
com Ocon, foi várias vezes com Adjar também ao longo do ano. Antonelli, nestas diferenças de carros, tinha de conseguir aproveitar mais e capitalizar mais e conseguir melhores resultados, porque acabavam muitas corridas atrás de pilotos de midfield, e isso não poderá acontecer no futuro, se também ambicionar, obviamente, ganhar o campeonato. Mas acima de tudo, eu acho que Antonelli nem sequer tem isso em mente neste momento, ainda é muito novo para isso. Nunca vimos um campeão ser alguém a ser campeão antes dos 23 anos. Antonelli poderá o fazer se tiver um carro este ano, mas acho que é muito difícil para já. Mas obviamente também teve pontos altos ao longo do ano, como foi o caso da pole na Sprint de Miami, onde qualificou-se à frente e bem de George Russell, logo no momento em que ele disse que precisava de aprender um pouco mais dos pneus, e aí era sempre bom ouvirmos as entrevistas de Antonelli, onde ele falava sempre dos aspectos técnicos que tinha de melhorar, e a verdade é que quando sabia o que tinha de melhorar, apresentava no fim de semana seguinte algumas das coisas que deveria ter feito depois mais à frente da temporada. O início da temporada foi muito bom, foi sempre a aprender, com grandes resultados, como podemos ver ali até Miami foi praticamente sexto em todas as corridas, se não melhor, exceto no Grande Prémio do Bahrein. Mas é depois deste início de temporada que começa o calendário europeu, e foi aqui que Antonelli acabou por decepcionar e muito, porque Antonelli em todas as corridas da Europa só realizou 3 pontos até ao final delas todas. Foi, se não me engano, como podemos ver aqui, 1 ponto em Budapeste e 2 em Monza. Foi mesmo muito, muito mal. Também com alguns abandonos mecânicos, como foi o caso de Imola e Barcelona, mas mesmo assim não se justifica tantos problemas ao longo destas corridas para um piloto mesmo que seja rookie, como foi, porque a verdade é que Berman e Adjar não tiveram esses problemas, não é? Mas cada um é diferente, mas não se justifica alguém numa equipa destas ter tido esta série de resultados. A verdade é que depois de sair de solo europeu começou logo a melhorar. Estamos a falar de um 4º lugar depois no Azerbaijão, 5º lugar em Singapura, um fim de semana outra vez a ser mau em Austin, mas mesmo assim acaba por dar a volta à situação de uma grande forma. 6º lugar na Cidade do México, e depois o que foi o ponto mais alto da carreira até agora na Fórmula 1 de Kimi Antonelli, o 2º lugar em São Paulo e a remontada desde 17ª a 3ª em Las Vegas, obviamente depois de 2 desclassificações dos McLaren, mas mesmo assim não se tira ao mérito do que fez Antonelli. E a corrida que mais gente se lembra atualmente, não por boas razões, foi o Grande Prémio do Qatar, onde acabou por perder uma posição para Lando Norris nas últimas voltas, é o que toda a gente se lembra, e dando assim os 2 pontos que Norris precisava para não ter de ir ao pódio em Abu Dhabi, sabendo que isso não é nada relevante para a corrida de Antonelli, sinceramente. Isso é mais relevante para o que as pessoas queriam que acontecesse no campeonato, que era Verstappen ganhasse. Mas depois desta série de bons resultados de Kimi Antonelli, volta outra vez a vir os desaires acima e uma má corrida em Abu Dhabi. Mas mesmo assim, este final de Antonelli é muito interessante para o que podemos esperar dele no final do ano, porque foram muitas corridas a acabar à frente de George Russell, algumas até neste final de ano, e isso poderá se calhar dar um pouco de mais confiança ao piloto italiano, mas tudo muda agora com regulamentos completamente diferentes do que estamos habituados a ver, e aqui a experiência de Russell poderá vir a fazer a diferença, mas enfim, os pilotos têm de se adaptar todos de alguma maneira ou de outra. Poderá demorar um bocadinho mais de tempo, também não sabemos bem se vai haver mais concorrência ou não. Tudo aponta para que a Mercedes seja então a favorita e a frontrunner a ganhar este campeonato, mas a verdade é que até vermos os carros na Austrália, nada disso interessa até agora. O que interessa é quando chegarmos e vermos os tempos no Q3, e depois que também no decorrer do ano, não é? Só se calhar passado 5 ou 6 corridas é que temos uma ideia do que é que vai acontecer até ao final do ano. E mesmo assim, Antonelli neste momento não tem de pensar no campeonato. Quem tem de pensar nisso é George Russell, porque eu acho que não há melhor resposta para ele poder dar à Mercedes do que se não ganhar o campeonato, porque se ganhar o campeonato fica tão resolvido, não há mais nada que ele possa fazer para mostrar à equipa que deverá então continuar pelo futuro. O próprio Toto Wolff já disse que é Russell quem tem de liderar esta equipa e vai liderar esta equipa, é o nosso capitão de momento. Por isso, mas a verdade é que não nos podemos esquecer que quem é que está ao lado é Max Verstappen, mas mesmo por isso Russell tem de se concentrar. Então poderá ser aqui a sua oportunidade de ouro. Já viu um dos seus antigos companheiros de categoria, Lando Norris, a ganhar o campeonato de Fórmula 1, e ele não quer ficar atrás do seu compatriota, não é? São anos muito importantes para a carreira de Russell e para a carreira de qualquer um destes pilotos, mas Russell tem aqui de mostrar
e dar o mesmo o statement que precisa de dar para a Mercedes não pensar mais no sonho de eventualmente poder vir a ter Max Verstappen no carro. Ou então, mesmo assim, poderá acontecer simplesmente Antonelli ser ele a sair e Verstappen a entrar e fazer uma dupla com Russell. Russell já se mostrou disponível a isso e é algo que eu aprecio em Russell, é a confiança que o próprio tem que pode se debater com os melhores, e nós já vimos isso mesmo a acontecer também, não é? Russell teve o melhor piloto de todos os tempos estatisticamente ao seu lado, e bateu-se de igual para igual e ganhou-lhe mesmo de igual para igual em 2 temporadas em pontos. Obviamente que Hamilton é o piloto que fez mais pontos entre os dois quando foram companheiros de equipa, se as pessoas quiserem ir por aí, mas em Russell, das 3 temporadas que foi companheiro de equipa de Lewis Hamilton, 2 delas acabou à sua frente. 2023 foi um ano muito mau para George Russell, mas a verdade é que deu logo a volta por cima em 2024 e voltou a reforçar ainda mais essa ideia do piloto que é em 2025. Agora, se 2026 vai ser o ano de George Russell, ainda é muito cedo para sabermos, mas tudo aponta para que seja o ano mesmo, e cabe a Russell então levar a missão até ao fim e tornar-se campeão do mundo. Já que Kimi Antonelli também vai querer tentar fazer o mesmo, especialmente depois do final de temporada que teve, mas mesmo assim vai ser difícil, muito, muito difícil. A Mercedes vai já realizar um shakedown no dia de hoje, ao que tudo indica, a equipa já está presente em Silverstone no momento em que estou a gravar este vídeo, que são neste momento 11h45 da manhã em Portugal Continental, por isso muito provavelmente mais daqui a umas horas ou uns minutos vamos ver as imagens do Mercedes a andar em pista e poder ouvir o motor esse que já ouvimos no dia de ontem, que o Alpine teve a rodar, e amanhã vamos poder voltar a ver esse Alpine agora então a ser apresentado e já com as cores de 2026, mas não é só o Alpine que temos também mais uma das equipas grandes do pelotão, neste caso a Ferrari, a apresentar o seu carro e de seguida a realizar um shakedown também em Fiorano antes de seguirem para Barcelona. Os testes de Barcelona começam já para a semana, as equipas vão ter 5 dias para rodar, mas desses 5 dias convém referir que só vão poder rodar em 3 deles. As equipas têm de escolher 3 dias para os que vão querer usar estes carros. Ao que tudo indica, a McLaren e a Ferrari não vão rodar no primeiro dia de testes, já a Red Bull vai optar por querer ter tudo pronto para poder rodar logo nesse primeiro dia. Isto tudo acontece também porque muitas das equipas ainda estão a montar os seus carros, muitas das equipas ainda estão a preparar os seus programas e ver como é que querem realizar estes testes. De relembrar, isto são os primeiros testes de vários testes que vão haver. Depois de Barcelona ainda temos mais 2 testes no Bahrein, testes esses que iam ser transmitidos em completo, e agora, ao que parece, pelo menos no primeiro teste só iremos ter acesso à última hora de testes desses dias. Mas mesmo assim isto tudo indica que as equipas estão se calhar um pouco preocupadas, e a própria Fórmula 1 está um pouco preocupada do que possamos ver a acontecer nestes testes, e para não criar uma má imagem deste regulamento, de relembrar, ainda são early days para estes carros de 2026 e para as equipas e para tudo o que estão a fazer. Por isso temos de todos ter calma, tanto as próprias equipas como nós fãs. Não podemos estar já a meter a carroça à frente dos bois e ver tudo o que nós queremos, porque vai haver tempo para isso. O que realmente interessa é que tenhamos os 22 carros a correr em Melbourne, e quando isso acontecer, aí depois vamos tirar as nossas conclusões sobre este regulamento. Mas para já, depois de todos os carros terem estado a ser apresentados agora e mesmo de ver os carros em pista, como foi o caso do Racing Bulls, estes regulamentos parecem ser engraçados, pelo menos de um ponto de vista visual. São muito eye-catching e são muito apelativos, especialmente por causa das asas mais pequenas à frente, dão aquele toque já um pouco retro dos anos 2000. É estranho estarmos a falar dos anos 2000 como retro, mas fazem muito lembrar os carros desses tempos, e isso dá muito entusiasmo para o que poderá vir. Vamos ver se estes motores acabam por não dar tantos problemas como toda a gente acha que possa dar. E isso sim é o que importa para que possamos voltar a ter corridas mais animadas dentro de pista, tão animadas como já têm sido fora, como a maior parte dos dramas têm acontecido nos últimos anos dentro da Fórmula 1, e o drama mesmo do motor Mercedes. Vamos aproveitar só para falar mais um bocadinho sobre isso, que toda a gente está a falar, que a Mercedes poderá ter então encontrado alguma coisa secreta e feito alguma coisa secreta no motor que as outras equipas não. Tem a ver com o compression ratio de 1/16. A Mercedes supostamente, enquanto está em movimento dentro de pista, consegue expandir isso para 1/18,
e se isso for verdade poderá vir-lhes a dar uma vantagem de 3 ou mais décimos, é o que se especula. Mattia Binotto parece que é alguém muito preocupado com essa situação, porque acha que isso vai dar uma grande vantagem à equipa e logo assim a todos os clientes da Mercedes também. Por isso poderemos voltar a ver uma situação como 2014. Eu duvido que isso aconteça, porque a própria Fórmula 1 e a própria FIA já disseram que não querem que isso aconteça e que vão fazer para que isso não aconteça. Mas aqui a FIA também tem uma coisa mal, porque a verdade é que Nicolas Tombazis há uns tempos atrás disse que não ia permitir que nenhuma equipa explorasse áreas cinzentas no regulamento. Foi dito por ele, não por mim, como possível fã de outras equipas ou não, mas a verdade é que se disse que não ia deixar que as equipas explorassem isto, não me parece que seja correto que deixe a Mercedes aproveitar esta vantagem, porque se não tivesse dito isso, eu não teria qualquer problema com isso. Os regulamentos são para ser explorados, é assim que chegamos ao pico da Fórmula 1, é isto que nos fascina, ver a competição a ser levada até aos limites, não só dentro de pista como a nível de engenharia. Mas a verdade é que se alguém diz que não vai permitir que se explorem, então não deveria ser o mesmo permitido. Vamos ver o que é que terá de consequências. Se não me engano, hoje dia 22 vai haver uma reunião entre todos os fabricantes ou construtores para perceber o que é que se vai passar por aqui. Obviamente que vai haver, obviamente que os concorrentes da Mercedes vão dizer que não aprovam isto, os outros clientes da Mercedes vão dizer que isto tem tudo de seguir normalmente, mas lá está, não há nada que possamos saber agora sobre isto. Teremos de esperar para ver o que é que a FIA chega, a que conclusão é que a FIA chega com as equipas, e só depois aí é que podemos então falar sobre a possível justificação que vamos ter sobre esta situação. Mas certamente que é um tema para acompanhar e que vamos nos lembrar muito, não só durante os primeiros testes, mas especialmente em Melbourne, quando aí sim vimos os carros a serem puxados ao máximo na qualificação. Mas, ao que tudo indica, George Russell se calhar vai ser o campeão do mundo de 2026, se isso acontecer. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, vamos esperar para ver os carros em pista em Melbourne. Mas pronto, aí temos. Amanhã segue-se então a apresentação da Ferrari e da Alpine, como eu já referi. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não sei se isto está a ser mais curto ou longo do que os outros. Eu amanhã já espero poder estar a gravar em minha casa outra vez. Mas se não for o caso, não interessa, porque amanhã estaremos aqui outra vez então para falar sobre a Ferrari e sobre a Alpine. Espero que tenham gostado do vídeo e até amanhã.